meu canal, as coloridas na verdade são os coloridos, né? Hoje eu trouxe gnomos e duendes aqui para mostrar para vocês, para contar algumas histórias engraçadas, interessantes e coisas ali, ó, bem do passado, né? Eu já tive uma coleção de gnomos e duendes, eu acho que eu nem contei isso aqui, mas é verdade, eu já tive. E aí eu acabei me dando conta que eu gosto de colecionar, não é de hoje. Essa coleção eu tive mais ou menos lá pelos final dos anos 80, começo dos anos 90. Deu uma febre de gnomos e duendes aqui, pelo menos aqui em São Paulo, acho que no Brasil todo, né? Quem é daquele tempo, né? Quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar. Foi uma febre mesmo, né? De repente começaram a aparecer um monte de lojas de coisas meio esotéricas, né? E imagens de gnomos e duendes para lá e para cá. E apareceu então, né, nessa febre uma série de lojas, né? Uma rede de uma marca muito legal que se chamava Além da Lenda. Essa marca, né, e essa rede de lojas que depois acabou virando essa grife, né, de gnomos e duendes, foi uma artista plástica que criou na época, a Heloísa Galves, e ela inclusive estudou na FAAP, eu também fiz a faculdade lá, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que conheciam ela, que foram colegas de classe, de turma dela, né? Então a gente conhecia um pouco daquele tempo. Ela é uma ilustradora, artista plástica, e ela criou uma série de bonequinhos, que são esses daqui, né? Que são gnomos e duendes que ela desenhou e ela fabricava, enfim, eles são bem feitos e devia ter uma produção industrial, mas são artesanais, né? Dá pra ver que tem muito do trabalho artesanal aí. E ela produzia então esses gnomos e duendes com o corpo, as mãos, né, os pés de resina e o tronco, né, de resina, e as roupas e o corpo articulado de tecido. E aí ela lançou uma série deles, né? Eu nem lembro mais qual foi aqui o meu primeiro. Alguns estão meio sujinhos, alguns estão quebrados, né? Porque eu tenho há bastante tempo, já vai fazer o quê? 30 anos. Mas era bem legal. Foi uma época em que a gente curtia essas coisas meio, enfim, da floresta, sei lá. Nem sei explicar muito bem qual a diferença entre gnomo e duende, mas era divertido, né? E aí eu passei a colecionar, ganhei dos meus pais, ganhei de aniversário naquele período, comprei outros, né? E cheguei a ter ali na minha casa uma estantezinha e colocava. E com essa coisa, né, de ficar realmente muito na moda, naquele momento era uma tendência, né, esse negócio de fazer gnomos e duendes. Como eu já tinha meu ateliê, naquela época o meu ateliê se chamava Feito em Casa. Olha, eu tinha um ateliê loja em Santo André, que é a cidade onde eu nasci. Até eu tenho esse cartãozinho guardado daquele tempo, imagina, o telefone já mudou, nem existe mais com essa quantidade de números. Esse endereço também não existe mais, eu não tenho mais essa loja e o meu ateliê não chama mais Feito em Casa. Mas naquele momento, né, eu já trabalhava com isso, eu tinha um ateliê, já fazia os meus quadros com flores prensadas, já pintava umas peças com Bauer também e fazia algumas apostilas que eu vendia pelo correio, eram as minhas atividades. Mas aí eu resolvi entrar no negócio dos gnomos e duendes, por que não, né? E eu resolvi entrar porque eu achei um livro muito legal, na época também era fácil de encontrar nas livrarias porque estava em voga, que é esse livro de gnomos aqui, né? E aí eu fiquei encantada com as imagens, né, as ilustrações, os desenhinhos, e esse livro, ele conta a história dos gnomos, é um livro traduzido para o português, mas ele é importado, e aí tem as historinhas e conta quais são as tradições, como é que eles vivem, aonde eles moram, e tem umas referências, né, uma coisa meio de Bauer também, né, porque essa lenda, né, dos gnomos e duendes é uma coisa meio daquela região que pega um pouco da Alemanha, mas também alguns países da Escandinávia, né. Então, enfim, eu achei que tinha um pouco a ver com aquilo que eu fazia. E eu resolvi lançar, então, uma série de gnomos e duendes com a minha marca. Eu não tenho habilidade para fazer esculturas, essas coisas, e a minha sogra, Dona Ieda, e eu faço esse vídeo também uma lembrança em memória à minha sogra, porque ela era uma pessoa muito talentosa,
para costura, como artista plástica, desenhista, pintora. E aí ela topou o desafio e ela modelou em massa epóxi vários gnomos e duendes para mim. Eu tenho, né, até hoje, alguns eu perdi, mas boa parte eu guardei. Ó, esses que eu estou mostrando para vocês são os modelos modelados, né, em massa epóxi, porque o meu irmão Marcelo, também vou fazer aqui uma referência a ele, devo um pouco a ele essa brincadeira, porque ele fazia aeromodelismo, né, era o hobby dele naquela época, e ele me falou que ele tinha um livro que ensinava como fazer reprodução de peças em resina. E aí então ele me emprestou o livro, eu não tenho esse livro, eu devolvi para ele, enfim, mas ele me emprestou o livro. Era um livro de aeromodelismo que ensinava a fazer a reprodução das peças e eu precisava então dos originais. E aí a Dona Ieda fez para mim os originais em massa epóxi e aí eu aprendi, né, lendo nesse livro, eu aprendi a fazer os moldes de silicone para reproduzir as peças em resina. Eu vou inclusive mostrar no meu canal Cores da Cris, em outros vídeos que eu vou gravar, o passo a passo de como fazer molde de silicone e como fazer as reproduções em resina. Mas a ideia era justamente essa, reproduzir as peças, né? Pintar, e aí entrava o meu trabalho, porque a pintura toda era eu que fazia o acabamento, e aí até criar uma historinha para eles, né? A gente está falando do começo dos anos 90, não tinha computador, não tinha redes sociais, não tinha câmera digital, tudo era complicado. Então mesmo fotos, na época eu fiz, mas enfim, era foto com máquina com filme, eu não tenho mais aquelas coisas. E eu fiz também cartõezinhos, né, que acompanhavam os meus trabalhos. Na época eu colocava esses cartõezinhos e eu fiz cartõezinhos especiais, um para cada personagem que eu tinha criado, com a sua historinha, porque a Heloísa Galves, né, do Além da Lenda, desses gnominhos articulados aqui, ela fazia isso também, ó, os gnomos dela, eles tinham esse papelzinho que acompanhava, né, que vinha o nome de cada um deles, a história, né, e a marca dela. Então eu fiz também, só que o meu, ele era nesse formato aqui, né, era um pouquinho diferente, mas eu não guardei. Infelizmente tem coisa que a gente se arrepende, né, eu me arrependo de não ter guardado. Mas olha só, para mostrar para vocês, aqui dá para ver bem, o original que a Dona Ieda fez, essa é uma das reproduções, né. Claro que eu fiz muitos moldes e muitas reproduções, eu nem sei dizer quantos, porque foi um período assim, uns 2 anos. Gente, o que eu vendi de gnome duende é brincadeira. Foi inclusive uma época que eu tive um retorno, vamos dizer, financeiro, né, desse trabalho muito interessante, que realmente tinha uma saída muito boa. As pessoas curtem mesmo essa coisa de, né, enfim, da brincadeira e também do que é meio esotérico. Aqui um outro modelo que eu gosto bastante. Deixa eu mostrar um de cada vez, né? Que assim fica muita confusão. Então aqui dá pra ver o original e esse aqui reproduzido daquela época. Há muito tempo eu não faço mais esse tipo de trabalho. Eu realmente fiz bastante naquele período, aí fiz tanto que eu me cansei e enjoou, e também a moda passa, né? Tudo que é moda, tendência, uma hora acaba passando e enfim, a própria Além da Lenda, que era uma rede grande de lojas, tinha em shopping, em tudo quanto é lugar. Hoje eu sei que tem uma loja no Campo Belo, mas eu nem sei se é realmente daquele tempo, se é dela, enfim, eu não sei mais como que foi que continuou essa história do Além da Lenda. Mas foi um período muito interessante, então, lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, foi uma época que eu pude trabalhar com isso, fiz muito essas pecinhas de resina, pintava uma por uma, pintava com tinta epóxi, que inclusive é uma tinta super complicada, né, que tem um cheirinho forte, à base de solvente, e ainda envelhecia com betume, para dar esse aspecto mesmo de coisa mais envelhecida pelo tempo. E eu fui ler algumas coisas para saber a diferença entre gnome e duende e não adiantou nada, porque até hoje eu não sei explicar bem qual que é a diferença e tanto faz. Era mais uma brincadeira mesmo, pelo menos para mim, com todo respeito para quem leva isso a sério, não estou desmerecendo, porque tem muita gente que estuda mesmo, leva isso super a sério, tem gente que escreve livros sobre isso, com todo respeito, eu acho muito legal. É que eu
tinha tanta coisa para fazer, já para preparar aqui do trabalho, reproduzir. Eu, na verdade, não consegui entrar muito nesse lado mais sério da pesquisa sobre isso. Mas foi muito legal, foi muito divertido, tanto que eu queria registrar aqui no meu canal. Eu não poderia ter um canal onde eu falo de coleções, onde eu falo de bonecas e não falar dos gnomos e duendes, que foram importantes para mim, fizeram parte da minha vida por um bom tempo, não só na questão do trabalho, mas também na minha casa. Eu tinha lá meus gnomos, meus duendes, gostava de falar com eles, assim, chegar num lugar e falar oi, porque não custa nada, né? A gente se diverte. E para não falar que eu nunca fiz nada, esse daqui foi o único gnominho que eu modelei em massa epóxi. Eu não tenho nenhum reproduzido, mas esse era um brochinho. Tanto que ele tem a parte de trás plana, né? Se vocês observarem, ele é chato, justamente porque aqui era onde eu fazia, né, a reprodução em resina, pintava e colocava um fechinho. Esse foi o único que eu modelei, né? Os outros todos graças à minha sogra que fez para mim. Foi muito divertido e é muito bom lembrar disso, trazer aqui para o canal. E fiquem acompanhando aí, porque logo eu vou gravar, né, um vídeo, vou trazer aqui uma aula onde eu vou ensinar como fazer os moldes de silicone e como reproduzir as peças em resina. Porque aí a gente pode fazer outras coisas, não só gnomos e duendes, tá? A ideia não é copiar, a ideia é você criar alguma coisa legal, como eu fiz na época, né? Minha sogra me ajudou, e fazer a sua série, né? E é isso, era isso que eu queria mostrar hoje aqui no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal para você continuar recebendo, né, as atualizações e acompanhar. Toda semana tem vídeo novo aqui. E eu encontro vocês no próximo vídeo.